Depois de deixar a mim e aos nossos filhos pela namorada gostosa online dele, meu marido desapareceu por 8 anos. Agora ele está de volta, dizendo que tem uma proposta para mim. Eu, 40F, estou me sentindo confusa sobre uma recente decisão que tomei em relação à minha família e gostaria de saber a opinião de todos. Para começar, minha vida virou de cabeça para baixo há 8 anos, quando meu marido, Robert, anunciou de repente que estava nos deixando, a mim e aos nossos filhos. Ele conheceu uma mulher atraente online e se apaixonou por ela. Sua decisão veio do nada e me deixou devastada. Robert estava agindo de forma distante e estranha nas semanas que antecederam a revelação, mas eu atribuí isso ao estresse do trabalho. Estávamos casados há mais de uma década e sempre estivemos juntos nos momentos bons e ruins. Eu conheci a metade da minha vida e construímos uma família juntos. A possibilidade de infidelidade nunca passou pela minha cabeça. Certa noite, Robert finalmente confessou que tinha conhecido alguém. Essas palavras partiram meu coração. Ele disse que o nome da mulher era Isabela e que ela era a mulher mais atraente que ele já havia visto. Eles vinham conversando há 3 meses e formaram uma conexão que o fez perceber que estava infeliz no nosso casamento. Cada palavra que ele dizia cortava como uma faca, e sentia uma mistura de raiva e desespero. Ele continuou a me assegurar que ainda nos amava, mas não podia negar seus sentimentos por Isabela. Insistiu que precisava conhecê-la pessoalmente para ver se isso iria a algum lugar. Fiquei sobrecarregada por um turbilhão de emoções, incapaz de entender o que estava acontecendo, e parecia que as paredes da nossa casa estavam se fechando sobre mim. Minha voz tremia enquanto eu perguntava se ele estava nos deixando, a mim e aos nossos filhos, por essa mulher. Ele acenou lentamente, dizendo que embora não esperasse que eu entendesse, ele precisava fazer isso por si mesmo. Ele tinha pensado muito sobre isso e estava decidido a conhecê-la e começar uma nova vida. Disse que estava pronto para nos apoiar financeiramente tanto quanto pudesse, mas precisava seguir seu coração e encontrar o amor de sua vida. O mundo desabou ao meu redor. Simplesmente não podia acreditar que meu marido estava nos deixando por alguém que nunca tinha conhecido pessoalmente. Meu primeiro instinto foi gritar, implorar, fazer qualquer coisa para que ele ficasse. Mas olhei para o seu rosto e sabia que ele já tinha feito sua escolha e não havia volta. Robert se mudou na semana seguinte, deixando-me explicar aos nossos filhos que o pai deles não voltaria. Emily, de 9 anos, tinha 1000 perguntas, mas eu não tinha respostas. Nathan, que tinha apenas 4 anos na época, não conseguia compreender completamente a magnitude da situação e se agarrava a mim como se soubesse que algo estava terrivelmente errado. Me senti entorpecida e destruída durante esse tempo, e meus filhos foram a única coisa que me impediu de me afogar na minha tristeza. Quando contei à minha família sobre Robert, eles tiveram a mesma reação que eu. Simplesmente não conseguiam entender por que na Terra, meu marido de tantos anos faria algo assim. Meus pais queriam que eu buscasse ajuda legal, mas naquele momento da minha vida, eu não tinha muito no que me apoiar e ainda acreditava que meu marido voltaria para nós. Os pais de Robert pareciam completamente desamparados e destruídos quando souberam que seu filho nos deixou. Eles ligaram várias vezes, implorando para ele voltar, mas ele contou a mesma história para eles. Eventualmente, dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. Fui deixada para juntar os pedaços, tanto por mim quanto pelos meus filhos. Nossa família e amigos se uniram para nos oferecer apoio e um ombro para chorar. Foquei em encontrar um emprego para proporcionar um ambiente estável para Emily e Nathan, mas a dor da traição do meu marido persistia. Durante esse tempo, os pais de Robert me ajudaram bastante, oferecendo apoio financeiro e cuidando das crianças se eu precisasse de uma pausa. Já se passaram 8 anos e a presença de Robert em nossas vidas se tornou nada mais do que uma memória distante. Ele costumava nos enviar dinheiro periodicamente, mas além disso, nunca nos contatou. Eu praticamente me tornei uma mãe solteira ao longo dos anos, trabalhando incansavelmente para sustentar meus filhos e dar-lhes o amor e a atenção que merecem. Embora Emily ocasionalmente lembrasse do pai, ela eventualmente parou de tentar contatá-lo e aprendeu a não mencioná-lo. Em contraste, a lembrança de Nathan era muito mais vaga, então ele nunca o mencionava. Ambos cresceram e se tornaram indivíduos notáveis, apesar da dor de perder o pai. Recentemente, o pai de Robert faleceu inesperadamente e todos comparecemos ao funeral. Mais tarde, o advogado da família nos informou que ele queria falar comigo sobre o testamento. O advogado explicou que o pai de Robert deixou algum dinheiro para seus netos. Embora não fosse uma quantia substancial, poderia ajudar a cobrir as despesas da faculdade dos meus filhos. Sentei-me com meus filhos e compartilhei a notícia de que eles não precisariam se preocupar mais com as despesas da faculdade. Seus rostos se iluminaram de alegria, e testemunhar a felicidade deles foi realmente reconfortante. Parecia que um peso havia sido tirado dos nossos ombros, sabendo que tínhamos uma preocupação a menos. Depois de um longo período de incertezas, finalmente parecia que tudo estava se acertando em nossas vidas. Na semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Para minha surpresa, era Robert do outro lado da linha. Um turbilhão de emoções conflitantes me tomou, e fiquei sem palavras ao ouvir sua voz após 8 anos. Ele hesitou antes de me dizer que queria me encontrar
urgentemente. Fiquei confusa e pedi para ele esclarecer. Ele admitiu que queria discutir uma proposta comigo e continuou implorando que precisava me ver. Não conseguia entender por que ele estava me ligando agora, depois de tantos anos, quando não se preocupou em nos contatar antes. Suas repetidas súplicas eram difíceis de ignorar, então, tomei um momento para reunir meus pensamentos e finalmente concordei em encontrá-lo, embora com cautela. Marcamos um encontro e decidimos nos encontrar em um café perto do meu escritório. Quando desliguei a ligação, um turbilhão de perguntas e incertezas encheu minha mente, deixando-me ansiosa sobre esse encontro após 8 anos. Decidi não contar nada aos meus filhos até depois de encontrar com ele para ver qual era a proposta que ele tanto falava. Os dias que antecederam nosso encontro foram uma montanha-russa de emoções. Não pude deixar de relembrar o passado, recordando a dor da partida repentina de Robert e as dificuldades de criar nossos filhos sozinha, e os anos tentando aceitar seu abandono. No dia da nossa reunião, cheguei cedo, nervosamente tomando meu café enquanto esperava por Robert. Não demorou muito para que ele chegasse, se aproximando com uma mistura de hesitação e determinação. Notei que ele parecia mais velho, desgastado e de alguma forma diferente do homem com quem me casei. Nossa troca inicial foi cheia de silêncios constrangedores e palavras tímidas. Evitamos o elefante na sala, focando em cumprimentos educados e atualizações sobre os anos que se passaram. Era como se fossemos dois estranhos tentando navegar pelos resquícios de uma vida passada. Eventualmente, Robert reuniu coragem e começou a explicar a razão de seu reaparecimento repentino em nossas vidas. Ele falou sobre como Isabela não era a mulher que ele pensava ser. Acontece que ela era mãe solteira, mas nunca revelou a verdade até ele ter nos deixado e estar diante de sua porta. O relacionamento deles enfrentou numerosos desafios, principalmente devido ao vício em jogos de azar dela, o que a levou a gastar todo o dinheiro dele. Eles brigavam frequentemente, mas Robert escolheu ficar ao lado dela, hesitante em desistir de mais alguém novamente. No entanto, quando seu pai faleceu recentemente, ele percebeu como a vida era curta demais para permanecer em uma situação infeliz todos os dias. Ele falou sobre como sentia falta de todos nós e estava desapontado com as escolhas que fez há 8 anos. Robert continuou dizendo que várias vezes ao longo dos anos pensou em voltar para nós, mas não tinha forças para nos enfrentar. Então, ele revelou que seu pai lhe deixou a casa do lago, que era uma grande propriedade onde costumávamos passar férias antes de Robert nos deixar. Ele me disse que queria vender a casa, o que permitiria que ele ficasse financeiramente seguro para o resto da vida. Acenei em silêncio, ouvindo. Então, Robert soltou uma bomba. Ele propôs que queria voltar para nós e dar aos nossos filhos uma vida luxuosa. Ele garantiu que eu nunca precisaria trabalhar novamente na minha vida se o aceitasse de volta em nossas vidas. Fiquei olhando para ele incrédula enquanto ele assegurava que poderíamos viver o resto de nossas vidas sem nos preocupar com dinheiro. Basicamente, Robert queria que nos reconciliássemos e desse uma segunda chance à nossa família, usando a herança para construir uma vida melhor juntos. Pesei cuidadosamente as palavras de Robert, entendendo os potenciais benefícios que a herança poderia trazer para a nossa família. No entanto, era impossível esquecer todos os anos em que ele esteve ausente, deixando-me cuidar dos nossos filhos. Por mais que a ideia de segurança financeira me atraísse, não podia ignorar a dor e a raiva que acumulei ao longo dos anos de seu abandono. Então, disse firmemente a ele que, embora apreciasse a oferta, simplesmente não poderia esquecer os últimos 8 anos. Disse-lhe que havia criado os filhos sozinha enquanto conciliava o trabalho, e embora não tivéssemos tudo agora, tínhamos uma vida estável. Disse-lhe que não podia arriscar colocar a mim e aos meus filhos novamente em uma situação dolorosa. Queria protegê-los e não tinha certeza se poderia confiar nele para não nos deixar novamente. Robert continuou implorando para que eu reconsiderasse, seus olhos cheios de desespero, mas eu sabia que se permitisse que ele voltasse às nossas vidas, estaria assumindo um grande risco para a estabilidade da nossa família. Meu coração doeu um pouco ao pensar em rejeitar sua oferta, especialmente considerando o alívio financeiro que poderia trazer, mas não podia ignorar as cicatrizes emocionais que ele deixou para trás. Desde meu encontro com Robert, meus pais têm me pedido para reconsiderar minha decisão de rejeitar sua oferta. Eles continuam dizendo que depois do que ele nos fez passar, o mínimo que ele poderia fazer agora era nos proporcionar uma vida melhor, livre de preocupações e limitações financeiras. Meus pais argumentam que as pessoas podem mudar e que talvez Robert tenha percebido seus erros e realmente queira reconstruir nossa família. Eles acham que estou sendo egoísta e querem que eu coloque o conforto dos meus filhos acima da minha mágoa. Tenho passado muitas noites sem dormir lutando com minha escolha a ponto de aceitar a oferta de Robert e as lembranças do nosso passado doloroso. Então, Reddit, eu sou a errada por rejeitar a oferta de Robert e possivelmente privar meus filhos e a mim de uma vida melhor. Atualização 1. Em apenas alguns dias, recebi milhares de comentários e mensagens de pessoas. Fico feliz que a maioria de vocês não ache que eu sou a errada. Ouvi o conselho de todos e decidi que era a hora de ter uma conversa aberta com meus filhos sobre Robert. A última coisa que eu queria era que ele reaparecesse em suas vidas,
pegando-os de surpresa. Hoje, sentei-me com Emily e Nathan após o jantar para abordar o assunto com eles. Comecei a lhes contar sobre o reaparecimento inesperado de seu pai e sua oferta de voltar para nossas vidas. Suas expressões refletiam uma mistura de curiosidade e confusão enquanto tentavam entender o que eu estava dizendo. Quando contei que ele havia herdado a casa do lago e queria vendê-la para nos ajudar financeiramente, suas reações variaram. Emily, agora com 17 anos, exibiu uma gama de emoções, desde raiva até choque. Ela estava tão confusa quanto eu e não conseguia entender por que Robert queria voltar para nós depois de tantos anos. Embora ela lembrasse de seu pai e às vezes sentisse falta dele, também se lembrava da dor que sentiu com sua ausência. Ela disse que sentiu falta de ter uma figura paterna em sua vida inicialmente, mas acabou aprendendo a viver sem ele e não o queria mais. Nathan, que agora tem 12 anos, nos disse que não se lembrava de Robert, então não se importava muito com o fato de eu ter rejeitado a oferta. Ele lutou para entender todas as implicações dessa situação. Disse-lhes francamente que qualquer que fosse a decisão deles, eu a respeitaria. Emily expressou que não tinha absolutamente nenhum desejo de vê-lo, e Nathan concordou, dizendo que estava contente com a forma como as coisas estavam. Percebi que, embora a ideia de potencialmente consertar nossa família fosse tentadora, as cicatrizes do passado eram profundas, e o bem-estar dos meus filhos era primordial para mim. Sabia que tinha feito a escolha certa ao me afastar de Robert naquele dia no café. Após isso, planejo falar com meus pais sobre o próximo curso de ação. Contrariamente à opinião popular, nunca planejei permanecer casada com Robert, mas ele partiu antes que pudéssemos passar pelo divórcio. Não tinha recursos para enfrentá-lo naquela época, mas percebi que não havia mais sentido em permanecer casada com esse homem. Atualização 2. As ligações incessantes de Robert tornaram-se cada vez mais desesperadas nas últimas semanas, e por mais que eu explicasse que não queria ele de volta, ele continuava ligando. Como uma pessoa não confrontadora, senti-me encurralada e emocionalmente exausta por suas constantes tentativas de me alcançar. Estava preocupada que ele pudesse aparecer de repente no meu local de trabalho ou visitar as crianças na escola, então decidi procurar sua mãe. Ela estava ciente do retorno dele e parecia ser a única pessoa que poderia me ajudar a entender suas motivações e lidar com sua busca incessante. Encontrei-me com ela para informá-la da minha decisão de terminar as coisas com ele legalmente e expressar meu aborrecimento com suas constantes ligações. Foi durante essa conversa que sua mãe revelou a verdadeira razão por trás de sua persistência. Ela explicou que o pai de Robert havia incluído uma cláusula astuta ao lhe deixar a casa do lago. Ele poderia se tornar o proprietário da casa se somente se voltasse para nossa família. Para solidificar sua reivindicação sobre a casa, eu também teria que assinar os papéis. Essa revelação me deixou chocada e consternada. Finalmente entendi por que ele estava me perseguindo há várias semanas. A principal razão pela qual ele estava me contatando não era um desejo genuíno de se reconciliar ou fazer as pazes comigo, mas sim para garantir a propriedade da casa. Toda a situação parecia uma manipulação cruel de emoções, e eu precisava considerar cuidadosamente meus próximos passos. Após descobrir as verdadeiras intenções de Robert, percebi que era a hora de agir. Não queria mais ficar em um relacionamento impulsionado por manipulação e segredos. Comecei a procurar um advogado para me ajudar a preparar os procedimentos de divórcio imediatamente. Também conversei com meus pais, que se arrependeram de me dizer para reconsiderar a oferta dele. Eles agora entendem que ele não mudou ao longo dos anos e apoiam minha decisão de seguir em frente com o divórcio. Eles lamentam ter me dito para ouvi-lo, e agora sabem que a coisa certa a fazer é me afastar dele. Bloqueei Robert por enquanto, para que ele não possa mais me perturbar. Planejo vê-lo diretamente quando entregar os papéis do divórcio. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização, e finalmente posso dar uma atualização feliz. Como mencionei, planejava entregar a Robert os papéis do divórcio, então entrei em contato com ele sob o pretexto de nos encontrarmos. Ele imediatamente concordou. Emily e Nathan expressaram o desejo de encontrar o pai uma última vez. Eles tinham muitas perguntas e eu senti que era essencial para eles terem algum tipo de fechamento, apesar da dor do passado. Organizamos uma reunião em um local neutro, um parque local onde passamos muitos momentos felizes em família antes da partida de Robert. Os olhos de Emily estavam cheios de uma mistura de curiosidade e ceticismo ao olhar para o pai, enquanto Nathan se agarrava ao meu lado de forma desajeitada. Comecei dizendo a ele que agora sabia a verdadeira motivação por trás de seu contato conosco. Após tanto tempo, Robert protestou, dizendo que não era apenas a cláusula no testamento de seu pai que o motivava, mas que ele realmente queria que lhe dessemos uma segunda chance. Balancei a cabeça em descrença, sabendo que não poderia confiar em mais nenhuma palavra deste homem. Disse-lhe que estávamos acabados e que o mínimo que ele poderia fazer era dar aos nossos filhos algum fechamento respondendo às suas perguntas. Ele assinou solenemente. Emily começou perguntando se deixar-nos por outra mulher valeu a pena. Robert olhou para baixo, envergonhado, enquanto respondia que estava perdido e havia cometido um terrível erro. Nathan, com uma abordagem
mensagem mais direta, perguntou-lhe se encontrar sua felicidade era mais importante do que deixar seus filhos e sua esposa. Robert respirou fundo antes de responder que não estava pensando direito na época e admitiu que estava errado ao nos deixar. Meus filhos, perceptivos e fortes, não ficaram satisfeitos apenas com essas respostas. Robert tentou justificar seu caso, dizendo que era sua crise de meia-idade. À medida que a conversa continuava, Robert compartilhou detalhes dolorosos de sua vida com Isabella, as lutas que enfrentaram e a percepção de que ele estava perseguindo uma ilusão. Emily e Nathan ouviram atentamente, embora eu duvidasse que acreditassem nele. Perguntaram-lhe por que ele nunca manteve contato e se realmente se arrependia de nos deixar. Eu podia sentir a dor na voz dos meus filhos. Robert admitiu que estava sobrecarregado pela própria culpa e não sabia como enfrentar as consequências de suas ações. Reiterou que queria que fossemos inteiros novamente e que poderia nos proporcionar uma vida luxuosa agora. Ao olhar nos olhos dos meus filhos, sabia que a decisão era clara. Eles não acreditavam nele, assim como eu, e não permitiriam que Robert voltasse para nossas vidas oferecendo dinheiro como uma solução rápida para o dano que causou. Era uma questão de princípio, de defender a força e a resiliência que meus filhos e eu mostramos nos últimos 8 anos em sua ausência. Determinada, disse a ele que havíamos seguido em frente e não precisávamos dele ou do seu dinheiro. Entreguei-lhe os papéis do divórcio enquanto ele olhava para eles com uma mistura de remorso e decepção. Ele implorou, dizendo que realmente queria compensar esses anos, mas eu estava resoluta na minha decisão. Ele então ofereceu dividir os lucros da venda da casa do lago comigo, dizendo que assim ambos poderíamos nos beneficiar. Emily falou que não precisávamos do dinheiro de caridade dele, e Nathan concordou, acrescentando que tínhamos o que precisávamos para ser felizes. Nesse ponto, acho que Robert finalmente percebeu o grande erro que cometeu e começou a chorar. Ele continuou pedindo desculpas aos filhos, dizendo que havia cometido um terrível erro ao nos deixar e entendia que nunca poderíamos perdoá-lo. Naquele dia, ao sair do parque de mãos dadas com Emily e Nathan, finalmente me senti livre. Nunca havia percebido o peso que carregava silenciosamente pelo bem dos meus filhos. Sentia-me bem ao ver meus filhos se levantando por mim e me apoiando. Nosso divórcio seguirá conforme eu decidi. Sei que vai levar um tempo antes de me libertar legalmente dele, mas, enquanto isso, planejo tirar um tempo para poder passar com meus filhos. Planejo levá-los à Disneylândia, uma viagem que aguardamos ansiosamente há muito tempo. Quero criar belas memórias com meus filhos, cheias de risos e alegria, para ajudar a compensar as memórias dolorosas do passado. Sei que enquanto estivermos juntos, podemos enfrentar o que o futuro nos reserva com força e resiliência. Apesar dos desafios e da turbulência emocional que enfrentamos, meus filhos e eu estamos em um caminho para a cura e para criar uma nova vida estável e honesta. Este capítulo está longe de acabar, mas agora vamos escrever nossa própria história, e estou determinada a garantir que seja uma história cheia de amor, confiança e crescimento. Atualização 4. Desde minha última atualização, tenho algumas notícias empolgantes para compartilhar. Fui promovida no trabalho, e isso me parece uma grande realização. Demorei muito tempo para alcançar essa posição, mas finalmente estou ganhando uma renda confortável que me permite proporcionar ainda mais para minha família. A promoção não só traz segurança financeira, mas também a satisfação de saber que meu trabalho duro e dedicação valeram a pena. No final, as coisas estão indo bem com os procedimentos do divórcio. Contratei um excelente advogado que, após descobrir o histórico entre meu marido e eu, está confiante de que será um divórcio tranquilo. Embora possa não ser um processo simples, é necessário para o nosso fechamento e um novo começo. Minha família e amigos têm estado ao meu lado durante este tempo, proporcionando apoio. Agora que estou ganhando mais do que o suficiente, planejo mandar meus filhos para a terapia. Entendo que meus filhos podem ter problemas de abandono, então eles poderão processar melhor suas emoções e lidar com quaisquer questões remanescentes. Tenho pesquisado terapeutas com experiência em lidar com tais questões e encontrei um terapeuta compassivo e experiente que se especializa em ajudar crianças e famílias a navegar por emoções complexas. Enquanto isso, como mãe, acredito em promover a exploração dos interesses dos meus filhos além dos estudos. Minha filha Emily tem um talento notável para a arte e passa horas criando lindas pinturas que adornam nossa casa. Meu filho Nathan sempre teve um talento natural para o futebol e passamos nossos fins de semana assistindo aos seus jogos e torcendo por ele. Tenho orgulho de ver meus filhos prosperando em suas vidas. Em relação a Robert, não temos mantido contato e acredito que é melhor assim. Como muitos de vocês corretamente supuseram, a parceira de caso de Robert, Isabella, inesperadamente me contatou um dia. A mensagem não foi um pedido de desculpas, como seria de se esperar, mas sim raiva e ressentimento em relação a mim por supostamente ter tirado Robert dela. Ela me culpou pelo rompimento do relacionamento deles e me acusou de ser a razão para a partida dele. Em suas mensagens, Isabella atacou, me chamando de nomes e fazendo acusações dolorosas. Ela questionou minhas motivações e afirmou que eu havia manipulado Robert para voltar para nossa família. As mensagens foram agressivas e perturbadoras,
e não pude deixar de me sentir sobrecarregada pela intensidade de sua raiva. Não podia acreditar que essa mulher tinha a audácia de estar com raiva de mim quando ela foi a razão por trás da separação da minha família há 8 anos. Respondi a ela dizendo que não tinha desejo de ficar com Robert e que estava no processo de divórcio. Lembrei-lhe da dor e confusão que minha família passou quando Robert nos deixou por ela e disse-lhe que ela não tinha o direito de me contatar. Enfatizei como nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo todos esses anos atrás e como meus filhos sofreram como resultado. Deixei claro que nunca o quis de volta e que se ela precisasse culpar alguém, deveria culpar a si mesma e sua dependência de jogos de azar. Bloqueei-a após enviar a mensagem e espero que ela não tente mais me contatar. Não quero que ela bagunce a vida pacífica que meus filhos e eu construímos. Quanto à mãe de Robert, falo com ela às vezes, pois sempre foi gentil comigo. Ela expressou seus arrependimentos sobre como as coisas aconteceram e quer que eu faça o que for necessário para ser feliz. Curiosamente, sua mãe também revelou que devido à minha decisão de não me reconciliar com Robert, a Casa do Lago não irá para ele como seu pai havia pretendido. Essa revelação foi inesperada, embora também merecida. As decisões egoístas deste homem não só destruíram nossa família, mas também outra, então era justo que ele sofresse as consequências. Era hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. Sei que será uma jornada desafiadora, mas o processo de cura já está em andamento. Meus filhos estão crescendo e prosperando, e nosso futuro parece mais brilhante a cada dia que passa. Vamos para a próxima história. História 2. Toda a minha família me abandonou e se recusou a falar comigo quando pensaram que eu não era filho do meu pai. Cresci em um lar feliz. Meus pais se amavam profundamente e nos amavam ainda mais. Eles eram atenciosos e carinhosos e sempre colocavam nossas necessidades à frente das deles. Meu relacionamento com meus pais era particularmente bom. Meu pai trabalhava longas horas para nos sustentar, mas sempre encontrava tempo para nós quando podia. Ele nos levava para pescar, nos ensinava a praticar esportes e contava histórias sobre sua própria infância. Minha mãe, por outro lado, era a cola que mantinha nossa família unida. Ela cozinhava refeições deliciosas, nos ajudava com as tarefas de casa e sempre se certificava de que estávamos limpos e apresentáveis. Eu amava meus pais e sabia que eles me amavam também, mas meu mundo desabou quando meus pais começaram a brigar. Sempre os considerei o casal perfeito. Eles estavam juntos desde que me lembro e raramente discutiam, mas um dia as coisas mudaram. Começou com pequenos desentendimentos, mas logo as brigas se tornaram mais frequentes e intensas. Tentei ignorá-las, mas era impossível. Minha mãe e meu pai gritavam um com o outro por horas a fio e eu conseguia ouvir cada palavra do meu quarto. Um dia, ouvi meu pai admitir que teve um caso anos atrás. Minha mãe ficou furiosa e retaliou admitindo que também tinha tido um caso. A discussão escalou até que meu pai questionou minha paternidade. Fiquei atordoado. Nunca tinha considerado a possibilidade de que ele não fosse meu pai biológico. Minha mãe ficou sem palavras e não sabia o que dizer. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, mas pude ver a culpa e a vergonha em seu rosto. Meu pai saiu de casa furioso e minha mãe foi atrás dele. Depois desse dia, tudo mudou. Meus irmãos ficaram do lado do meu pai e se recusaram a falar comigo. Eles estavam com raiva de que meus pais tinham traído um ao outro, mas ainda mais que minha mãe tinha traído ele e que eu poderia não ser seu filho biológico. Eles me trataram com hostilidade e desprezo e eu me senti um estranho na minha própria família. Meus irmãos e eu ficamos no meio da discussão deles e era como se uma bomba tivesse explodido em nossa casa. Minha mãe e meu pai começaram a se tratar com hostilidade e não demorou muito para que a raiva deles transbordasse para nós. Meus irmãos, que sempre foram próximos de mim, de repente se voltaram contra mim. Eles me culpavam pelo fato de nossa família estar se desintegrando. Diziam que eu era um lembrete do caso da minha mãe e que talvez nem fosse filho biológico do meu pai. Suas palavras me magoavam profundamente. Sempre pensei em nós como uma família unida, mas agora parecia que estávamos despedaçados. Meus pais estavam distantes e frios e meus irmãos eram cruéis e vingativos. Tentei falar com meus pais, mas eles estavam sempre ocupados ou distraídos. Parecia que estavam consumidos por seus próprios problemas e não tinham tempo para mim. Era como se eu fosse invisível para eles. Quanto aos meus irmãos, eles me evitavam a todo custo. Pararam de me convidar para seus encontros e pararam de falar comigo completamente. Era como se eu não existisse para eles. A rejeição era difícil de suportar e eu não sabia como lidar com isso. Sentia que tinha perdido tudo. Minha família, meu lar e minha identidade. Estava perdido e sozinho e não sabia se algum dia conseguiria encontrar meu caminho de volta. No início, tentei entrar em contato com eles. Liguei e mandei mensagens para meus irmãos, na esperança de falar com eles e resolver as coisas, mas eles nunca respondiam. Tentei ligar para meus pais também, mas eles estavam sempre ocupados ou fora de casa. Estava desesperado para falar com alguém, qualquer pessoa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Então, fui até a casa da minha mãe, esperando falar com ela. Ela decidiu que alguma separação era muito necessária, mas quando me viu, me disse para ir embora. Disse que eu não era bem-vindo lá e que deveria sair. Suas palavras foram como uma faca no meu coração e eu não conseguia acreditar que minha mãe diria algo assim para mim. Depois disso, mergulhei na depressão. Não sabia quem eu era ou onde pertencia. Sentia-me como um estranho na minha própria pele e não sabia como fazer essa sensação
sensação passar. Parei de ir ao trabalho, parei de sair com meus amigos e parei de fazer as coisas que amava. Passei a maior parte dos meus dias na cama, dormindo ou apenas olhando para o teto. Não comia muito e perdi muito peso. Meses se transformaram em um ano e pensei que nunca conseguiria escapar da escuridão que me consumia. Não tinha notícias deles há tanto tempo, morava tão perto deles, mas ainda estava tão longe. Meus irmãos e eu costumávamos estar na casa dos meus pais o tempo todo. Sentia falta deles. Tinha estado tão consumido pela minha dor que não tinha percebido quanto meus amigos estiveram ao meu lado o tempo todo. Eles me ligavam, verificavam como eu estava e me convidavam para sair. No começo, não queria ir. Estava contente em me afundar na minha miséria, mas eventualmente comecei a sair com eles. Íamos ao cinema, comíamos alguma coisa ou simplesmente ficávamos em casa. Eles me faziam sentir que não estava sozinho e por isso eu era grato. Comecei a focar no meu próprio bem-estar, buscando terapia e grupos de apoio para me ajudar a lidar com a dor de ser rejeitado pela minha família. Meus amigos eram uma fonte constante de apoio durante esse tempo e eu passei a contar com eles mais do que nunca. No início, hesitei em falar sobre o que tinha acontecido com minha família. Estava envergonhado e com vergonha, mas com o tempo, descobri que falar sobre isso com meus amigos me ajudava a processar meus sentimentos e seguir em frente. Eles ouviam sem julgar, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Também encontrei consolo em hobbies e atividades que me traziam alegria. Comecei a tocar guitarra novamente, algo que tinha deixado de lado quando a depressão tomou conta. Descobri que tocar música ajudava a acalmar minha alma e fornecia uma saída para minhas emoções. À medida que comecei a cuidar melhor de mim mesmo, notei uma melhora gradual na minha saúde mental. A tristeza e o desespero que uma vez me consumiram começaram a desaparecer e comecei a pensar sobre o futuro, sobre meu futuro. Meus amigos estavam ao meu lado a cada passo do caminho, me incentivando e oferecendo um ombro para me apoiar quando as coisas ficavam difíceis. Eles me lembravam que eu não estava sozinho e que tinha pessoas que me amavam e se importavam comigo, mesmo que minha família não se importasse. Atualização 1. Um dia, alguns anos depois, do nada, meu avô entrou em contato comigo. Ele disse que já tinha tido o suficiente da maneira como minha família me tratava e queria fazer as coisas certas. Ele me convenceu e meu pai a fazer um teste de paternidade. Apesar da minha hesitação inicial, finalmente concordei. Não queria voltar àquela situação sombria novamente, mas queria saber a verdade. Quando os resultados voltaram positivos, minha família ficou pasma. Eles não podiam acreditar em seu erro. Perceberam o erro que cometeram e estavam arrependidos pela dor que me causaram. Sabiam que me machucaram profundamente e estavam desesperados para corrigir isso. Lembro-me de me sentir dividido sobre a mudança repentina de atitude deles. Por um lado, uma parte de mim estava radiante que minha família queria se reconciliar comigo. Era algo que eu queria há tanto tempo e parecia um sonho se tornando realidade. Mas, por outro lado, não conseguia esquecer a dor e a traição que senti quando me abandonaram. Apesar de seus pedidos de desculpas e súplicas, eu permanecia hesitante. Não sabia se estava pronto para perdoar e esquecer. Tinha seguido em frente e construído uma vida para mim mesmo e não sabia se queria deixar minha família voltar a fazer parte dela. Tinha medo de que a história se repetisse e eu acabasse machucado e sozinho mais uma vez. Mas mesmo enquanto eu lutava com minhas emoções, minha família persistia. Eles me ligavam, mandavam cartas e meus pais até apareciam na minha porta. Imploravam para que eu lhes desse uma chance de fazer as coisas certas e prometiam fazer o que fosse necessário para ganhar meu perdão. Lembro-me de me sentir sobrecarregado com a persistência deles. Era claro que estavam realmente arrependidos pelo que tinham feito e que genuinamente queriam se reconectar comigo. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia afastar a sensação de que estavam apenas me procurando porque se sentiam culpados. Perguntei ao meu avô como minha família estava indo nesses últimos 3 anos e ele me disse que eles tinham ido à terapia e que meus pais estavam juntos novamente. Doeu-me ouvir que eles tinham seguido em frente sem mim, como se eu nunca tivesse existido. Isso me fez sentir deixado de fora e indesejado. Apesar de seus pedidos de perdão, recusei-me a retomar contato com eles. Não queria reabrir velhas feridas e me colocar em uma posição vulnerável novamente. Não queria correr o risco de me machucar de novo. Eles me abandonaram uma vez, poderiam me abandonar novamente. Disse-lhes que poderiam continuar sem mim. Como fizeram todos esses anos, não faria diferença. Finalmente encontrei paz e felicidade e não queria deixar que tirassem isso de mim novamente. Encontrei uma nova família nos meus amigos e eles foram aqueles que estiveram ao meu lado em cada passo do caminho.